Então, deixa eu começar aqui. Bom, então, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui hoje para nós vamos falar sobre carteiras de motorista de Ontário. Eu sou a Estela, do Networking para Brasileiros, e eu queria apresentar a Raquel e o Alexandre, representando a Driving App hoje, que vão nos auxiliar com as perguntas que nós temos sobre carteiras de motorista. Muito obrigada, Estela, pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui com vocês nesse espaço que eu considero assim, um espaço de ouro aqui no Canadá. Eu muito pesquisei com vocês antes de vir para cá e eu acho que é uma forma da gente trocar informação e poder dar um give back mesmo, de poder ajudar quem está chegando. É um prazer enorme estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, imagina. Alexandre, prazer. Falou, eu queria agradecer mais uma vez por esse convite, Estela. É um prazer estar em um local onde nós fomos antes procurar informação e poder agora compartilhar um pouco do nosso conhecimento e das nossas informações. É uma satisfação enorme. Nós vamos apresentar hoje a empresa para vocês, o que a gente tem feito, nós vamos apresentar as principais questões relacionadas à carteira de motorista. E estou eu hoje aqui, Alexandre Romancini, CEO da Driving App, e Raquel, que é a nossa líder da comunicação da empresa, entende tudo de relações públicas e, como eu disse um pouco mais cedo, a cara da Driving App. Então, eu vou pedir para a Raquel, a nossa dobradinha hoje aqui para ajudar vocês é a seguinte. A Raquel vai apresentar um pouquinho em breve o que a Driving App faz, como que a Driving App pode ajudar vocês, e depois eu entro na temática das carteiras, quais são os tipos de carteiras, as dificuldades, o que tem que ser feito, se dá para pular, se não dá, e todas as dúvidas que vocês tiverem para compartilhar com a gente. Combinado? Perfeito. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, pode ser, Estela? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu te dar só a autorização aqui. Tenta, por favor, compartilhar a tela. Acho que deu. Você está vendo minha tela? Está carregando. Pronto, estou. Eu estou vendo o seu PowerPoint não em formato de apresentação ainda. Ele está com o slide com as miniaturas do lado. Isso. Agora eu estou com a moça com a carteira. Isso, perfeito? Tá vendo? Sim. Ótimo. Então, a Driving App, ela acabou de ser fundada, a gente iniciou o trabalho dentro da aceleradora de startups Latam. Latam Startups, na verdade, é uma incubadora de negócios que são fundados por latino-americanos aqui, com foco em trazer empreendedores e negócios internacionais para o Canadá. Então, a gente fez um processo de seleção dentro da Latam e fomos aceitos, e desde então, desde março, a gente incorporou a empresa e tem feito todo um trabalho para iniciar agora, está lançando a Driving App. Então, a ideia é que a gente inicie a utilização já do aplicativo no final de setembro, mas quem já tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais, já pode acessar o nosso site, se cadastrar na nossa newsletter e receber os materiais que a gente vai estar divulgando. Por que a gente resolveu lançar o negócio? Primeiro, a gente identificou com a experiência dos meus dois sócios, o Alexandre e o Fernando, no segmento, né? Várias dores assim, do mercado, tanto das autoescolas, quanto dos alunos, de quem quer tirar carteira de motorista. Não só o imigrante ou quem está morando aqui no Canadá, mas também quem já é canadense, quem já vive aqui há muito mais tempo, né? O primeiro problema assim, que a gente identificou é que existe uma má gestão do tempo e de recurso para tirar carteira de motorista. As pessoas, elas fazem uma curva, assim, um caminho, trajeto para tirar carteira de motorista, ele é longo, tem que passar por vários canais, ele tem vários custos, vários contatos, mais de um envolvimento com mais de um parceiro ali no processo todo, né? E além disso, a questão do custo. E aí agrava ainda mais a questão, porque existe um alto índice de reprovação nos testes. Então, além de ter um alto custo e ter uma série de problemas de má gestão em todo esse processo, às vezes acaba sendo reprovado no primeiro teste. Então, o índice chega a quase 50% de reprovação.
nas pesquisas que a gente fez. Além disso, a maioria das autoescolas não tem uma expertise de marketing e de tecnologia, o que faz com que o processo seja muito em papel, seja difícil de localizar daqui a pouco uma autoescola que seja próxima, ou como que a gente vai identificar se o instrutor ele é qualificado ou não é. Imagina, vou colocar minha filha, vai fazer 18 anos lá, e eu vou colocar com um instrutor que eu não faço a menor ideia se ele é educado, se ele tem um traquejo adequado, enfim. E para a gente que é de fora, vários desafios, né? Além de todo o cuidado na chegada, assim, todas as responsabilidades de newcomer num país novo e ainda ter que fazer as mudanças na carteira. Ainda pode chegar o caso de daqui a pouco estar numa autoescola que não é regular, ou um instrutor que passa por um processo que não é o mais adequado. Então, a gente identificou que tinha uma série de desafios aí que a gente podia sanar. E, além disso, uma possibilidade de geração de emprego no momento em que o Canadá sofre de uma escassez de 25 a 30 mil motoristas de caminhões só esse ano, só em 2020. Eu tenho uma oportunidade aí em que a gente possa facilitar esse trajeto, facilitar esse caminho para gerar mais emprego e facilitar esse mercado que é uma demanda que não só aqui, mas eu tenho conhecimento no Brasil e em vários outros países, que é a demanda de motoristas de caminhão. Está super explicado agora, porque várias províncias estão pedindo motoristas de caminhão no processo de imigração deles. E se você for motorista de caminhão, existe sempre um shortcut no caminho de imigração, porque eles estão desesperados atrás dessas pessoas realmente qualificadas. Então está explicado, eu não sabia desse número. Não, se tu for pensar assim, um motorista de caminhão ele precisa ter uma alta responsabilidade, né? Ele está às vezes transportando cargas caríssimas, com equipamento, o caminhão em si já é uma fortuna, né? Para adquirir hoje com a tecnologia que eles têm. Então, é fundamental toda essa expertise e qualificação. Então, precisa e é exigido um alto grau de conhecimento aí, né, para tirar carteira. Então, é um outro caminho também que a gente vê a possibilidade de identificação de uma amplitude de mercado aí para poder ajudar. E com isso, o Driving App nasceu, onde a gente conecta quem quer tirar carteira de motorista, em princípio aqui no Canadá. A gente vai começar com Toronto, Ontário e vai seguindo por regiões em várias províncias e depois em outras localidades, né, não só aqui no país. A gente conecta os alunos com autoescolas e instrutores, né? O nosso objetivo é ser um marketplace, mas um marketplace com inteligência artificial. Então, a gente consegue identificar com a inteligência artificial qual é o caminho mais adequado para o aluno, para que ele possa encurtar essa curva, né, do processo inteiro, passar as melhores alternativas para ele, e, ao mesmo tempo, ele conseguir identificar através de reviews qualificados, onde quem já passou pelo processo com o instrutor avalia, ele ter uma qualidade de aula. E isso faz com que a gente daqui a pouco aumente, inclusive, a qualidade dos motoristas que vão estar aqui, né? Todos nós. A gente fez uma pesquisa para isso. Então, a gente pesquisou mais de 300 pessoas que tinham interesse em tirar carteira e 18 autoescolas aqui no Canadá, especialmente aqui em Ontário, onde a gente identificou que 89% das autoescolas têm interesse em ter um aplicativo como a Driving App para poder facilitar todo o processo de contato com o aluno, de identificação da qualificação, enfim, dos instrutores. 92% de todo mundo que a gente conversou, de alunos, né, de quem quer tirar a carteira, tem interesse também na Driving App, e a grande maioria falou da importância de ter uma ferramenta de matchmaking, de localização, de identificação de idioma, comparação de preços, reviews e também tipos de carro, né, para qualquer tipo de carteira de motorista. Foi uma forma da gente comprovar que é realmente uma ferramenta que vai auxiliar quem tem interesse em tirar a carteira. Então, benefício para o aluno, assim, só para sintetizar para vocês. Primeiro, reduz a curva de aprendizado,
aumenta o nível de segurança, inclusive com questões legais, tanto com o instrutor quanto com a escola. Não precisa ficar se deslocando e indo nos locais públicos, hoje ainda mais com a pandemia, né? Tudo é através tudo é online, tudo é pelo celular, tudo é pelo computador, enfim, é muito mais ágil o processo de pagamento, de localização. Ele pode escolher por reviews, ele pode escolher por já a localização mais próxima dele, posso sair a pé daqui a pouco. Idioma. Então, eu sou brasileiro, quero alguém que que seja brasileiro, que possa encurtar a comparação entre uma carteira do Brasil e daqui, ou que fale português e eu ali, né, com tantas coisas para resolver, ainda tenho que me comunicar e conversar com alguém falando português, então já me ajuda por gênero, formas de pagamento facilitada ou descontos em outros serviços de aluguel de carro ou seguro. E a gente ainda ganha tempo, né? Tudo num só lugar. Benefícios para a autoescola e para o instrutor. Bom, atração de novos alunos e instrutores, a visibilidade, tanto para engajamento em redes sociais, quanto com a comunicação mesmo da autoescola, a gestão e atendimento facilitados, melhor acompanhamento dos instrutores com reviews, porque hoje as autoescolas elas não têm uma forma de acompanhar os instrutores com feedback frequente, sistêmico, né, de todos os instrutores. Isso é uma forma da gente auxiliar até na gestão de pessoas da própria autoescola. E a questão de novas conexões e parcerias estratégicas. Uma escola sozinha, se ela não é de grande porte, ela tem dificuldade de daqui a pouco conseguir grandes parceiros com uma seguradora, ou daqui a pouco com a possibilidade de identificar outras oportunidades de negócio. E com um parceiro como a Driving App, que concentra, né, várias autoescolas e vários instrutores, a gente tem muito mais poder de negociação, de identificação de oportunidades. Isso acaba sendo um ganha-ganha para todo mundo. Então, aqui, esse é o trajeto tradicional que a gente mapeou de um aluno. Ele tem em torno de 16 passos, ele tem que pesquisar e contatar 8 lugares, pelo menos 2 ligações e 2 visitas à autoescola até conseguir tirar a carteira de motorista. Com a Driving App, ele consegue encurtar para 6 passos, 4 lugares, 0 ligações e não precisa visitar a autoescola. Então, a gente reduz risco, né, de contato, a gente reduz o caminho, a gente agiliza tempo. Acho que hoje o que a gente mais precisa, né, o tempo é precioso, talvez é o ativo mais importante da nossa vida, assim, né? E a gente então ganha tempo e reduz também desperdício. Então aqui é mais ou menos a nossa mecânica, assim, de todo o trajeto, né, do aplicativo, onde a gente trabalha com a inteligência artificial para facilitar e para que o aluno tenha o maior aproveitamento da plataforma para chegar no sucesso lá de tirar carteira de motorista. A gente já está com o nosso site no ar, então quem tiver interesse em já se cadastrar na nossa newsletter, seguir as nossas redes sociais ou já se colocar na lista de espera, a gente está com uma campanha ali. A gente já, em seguida, quando a gente estiver com o app já no ar, que provavelmente é no final de setembro, nós já vamos estar fazendo contato com essa lista, já informando para que a gente possa já dar os próximos passos. Esse é o nosso time. Nós somos 4 sócios. O Alex está aqui com a gente, o Diego, que atua na área de tecnologia, o Fernando, que também já tem um amplo conhecimento desse mercado, já atuou por muito tempo, né, nessa área, então foi junto com o Alex o idealizador do projeto e que trouxe assim muito know-how, e eu que atuo na parte de relacionamento, as alianças estratégicas e conexões na área de comunicação e parcerias. E a Elite, a Clarice e a Mariana são voluntárias e atuam com a gente na parte de marketing e estratégia do negócio. Aqui são as nossas redes sociais. Então, aqui vocês podem ver, a gente está no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e também no Pinterest. E o nosso site que está ali embaixo. Eu vou passar a palavra para o Alex,
que ele vai estar esclarecendo uma série de dúvidas aí que vocês devem ter em relação a tirar carteira e vai poder estar, enfim, ponderando aqui vários pontos que eu acho que são bem importantes para todos nós. Eu adorei o Justin Bieber na carteira de Ontário, gente, fantástico. Legal. Eu pensei em botar a minha foto, mas eu achei a dele mais interessante no momento. Bom, olha só, gente. Eu vou explicar então um pouquinho para vocês sobre o processo de tirar a carteira, quais são os tipos de carteira, o que que pode, o que que não pode, e vou tentar fazer algumas conexões também durante a nossa conversa aqui com aquilo que a Raquel foi falando e as dores que a gente foi percebendo e como que a gente pode auxiliar vocês. Mas o primeiro ponto é entender o processo de carteira no Canadá. E quando eu trouxe aí a carteira do Justin Bieber e de outros, foi para primeiro vocês entenderem um aspecto que é bem diferente do Brasil. No Brasil, quando eu tiro a minha carteira de motorista, eu pego essa carteira de motorista e eu ando em qualquer lugar. Eu moro em Manaus, eu vou para Brasília, eu saio de Brasília, eu vou para São Paulo, eu saio de São Paulo, eu vou para o Rio, e eu faço isso durante a minha vida inteira sem problema nenhum, ok? Só que aqui no Canadá o processo ele é diferente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é o processo por província. Então cada província tem um tipo de carteira, um tipo de processo diferente. Não significa que você, quando obter uma carteira de Toronto, por exemplo, de Ontário, que você não possa dirigir na província de Alberta. Você vai poder dirigir lá por um determinado período de tempo, que são 60 dias. Se você, de fato, for mudar para aquela província, você vai ter que fazer o processo junto aos drive tests de lá para equiparação da carteira. E cada um deles tem processos diferentes. Então, dando um melhor exemplo para que vocês entendam isso bem. Aqui em Ontário tem tipos de carteiras diferentes. Sendo preciso no número, nós temos 15 tipos de carteiras diferentes somente em Ontário, ok? Então, imagine que um imigrante brasileiro, e isso acontece muito, a gente tem muitos casos desse tipo, um imigrante brasileiro veio e foi para Vancouver. Na sua primeira tentativa. E aí ele chegou em Vancouver, tirou a sua carteira de motorista lá, fez o processo e resolveu mudar para Ontário, ok? E ele, quando mudou para Ontário, ele descobriu que aqui em Ontário tem a carteira 1 e a carteira full. E eu vou explicar isso mais claro para vocês mais para frente. Então, além dele fazer uma equiparação, se ele quiser ter a carteira full, ele vai ter que fazer uma nova prova. Ele vai ter que fazer um novo road test, ok? Para obter a carteira G. Então, todas as províncias têm regras específicas, mas você tem a liberdade de dirigir nelas por um determinado período até que você se ajuste à regra local. E aí, pegando um pouquinho do gancho do que a Raquel falou, da expertise da Driving App, é exatamente saber as regras locais de cada situação, somado à experiência do motorista, para oferecer um menor caminho para ele obter a carteira. E por que eu falo isso? Porque muitos brasileiros que chegam aqui, e eu vou explicar já em detalhes, eles querem um caminho mais curto. Eu também quero, é natural, todo mundo quer. Mas esse caminho mais curto, muitas vezes, como a gente tem um mercado que ele é, por assim dizer, com muitas empresas que não são regulamentadas pelo governo, é um mercado que a gente costuma dizer que pode ter scams, pode ter desinformação, que seria talvez a melhor palavra. Então é sempre importante entender aonde você quer tirar a carteira, o processo que tem por detrás dessa província, para você seguir os passos corretos para a obtenção da carteira, ok? Então agora, já que vocês conhecem o Justin Bieber, eu vou explicar quais são os tipos de carteira que ele pode ter aqui em Ontário, ok? Então, eu fiz aqui um desenhozinho. A gente costuma até dizer, e tem várias autoescolas que falam assim, ó, driving de A to Z, porque nós temos vários tipos de licença e eles usam o alfabeto como a ordem dessa licença. Tem a classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, F, G e assim por diante. O que é mais usual para nós brasileiros aqui é a classe G, que é onde você pode dirigir qualquer tipo de veículo, sendo carro, van ou uma small truck, ok?
Normalmente, quem quer trabalhar, quem quer ir para a área comercial, ele também vai atrás das outras licenças de caminhão, de ônibus. Tem muita gente que trabalha com ônibus escolar, tem muita gente que trabalha com ônibus regular. São licenças diferenciadas, com processos específicos, onde você vai ter que passar da mesma forma por uma prova teórica, um conhecimento prático, para depois você, de fato, pegar a carteira, ok? No que diz respeito ao que os brasileiros mais procuram, nós estaríamos falando da classe G e da classe M, que são as carteiras para moto, ok? Por mais que a gente entenda que no Canadá é um país que tem neve, que as pessoas têm poucas motos, se você sair agora na rua, você vai ver no verão um monte de gente de moto. Ou seja, tem muitas pessoas que eles obtêm mais de uma carteira de motorista no Canadá. Isso é muito usual, ok? Então, eu queria agora explicar para vocês um pouquinho melhor das diferenças dessas carteiras. E isso aqui, gente, é dúvida para mais de anos de brasileiros. Brasileiros nos perguntam isso constantemente. E eu queria explicar isso com muita calma para vocês. Então, olhando para aquele tipo de carteira que é a mais usual, que é a carteira para você dirigir um carro, que normalmente todos nós fazemos já no Brasil, nós temos 3 tipos de carteira, ok? A primeira carteira é o que a gente chama da carteira G1, que ela é praticamente aquela prova escrita que a gente fazia lá na hora de obter a nossa carteira no Brasil. Só que ela tem uma diferença do Brasil. Você vai a um drive test, você vai marcar essa prova escrita, tem vários websites que fornecem gratuitamente dicas, perguntas semelhantes do que vai acontecer nessa prova, ok? Ou seja, não é um mistério passar nessa prova. É uma questão de correr atrás das informações, estudar um pouquinho e ir lá fazer. Quando você obtém essa carteira que você passou na prova escrita, que na verdade eu falo prova escrita, gente, mas é no computador, tá? Eu sou meio antigo. Me perdoem aqui mas é uma prova que você faz lá no computador. Você obteve a carteira, você pode dirigir? É a primeira pergunta. Pode. Aí você fala, nossa, mas eu nunca fiz um teste de rua, a pessoa nem sabe se eu tenho capacidade de dirigir. Sim, você pode dirigir acompanhado de alguém que possua a carteira G, que é o último nível, com mais de 4 anos de experiência. O que a gente normalmente explica que é isso aqui? É quando você vai dirigir com seu pai, que tem muito tempo de experiência, ele vai te ensinar algumas dicas. É quando você vai dirigir com a autoescola, com os instrutores regulamentados que a autoescola tem, que já possuem esse tempo de experiência na carteira. Ou seja, é uma maneira de você dirigir para um treinamento, ok? Você não pode pegar uma raio, você não pode N fatores, que eu quero, então, aqui explicar um por um para vocês. Então, no caso da G1, eu posso dirigir em qualquer horário? Não. Quem tem a carteira G1 não pode dirigir entre meia-noite e 5 da manhã. Ok? Isso não é permitido. Ele pode ir para uma highway, essa 401, 407, Gardinier. Não, ele não pode dirigir numa highway com a carteira G1. Ele pode comprar um carro com a carteira G1? Também não, porque ele não vai ter direito a colocar o seguro ainda nesse veículo. Então, ele tem a carteira, mas ele não tem ali a permissão ainda de dirigir um veículo. Ele pode trabalhar dessa forma? Também não. Então, não pode ter nada de álcool no sangue, não pode ter nada de cannabis no sangue. Ok? Então, a carteira G1 ela é especificamente para o treinamento de novos motoristas. Você tira a carteira, mas você não pode pegar essa carteira e sair dirigindo na rua sem estar acompanhado, ok? Ah, mas o meu amigo pode ir comigo? Se ele estiver com uma carteira G, com mais de 4 anos de experiência registrado na carteira, ele pode te auxiliar, sim, ok? E aí vem uma dúvida enorme dos brasileiros, porque eles entendem que a G1 ela é praticamente aquela prova escrita, porque ela não vai te dar tanta liberdade de fazer quase nada. E aí ele
vai descobrir que existe a carteira G2 e G. Aí já vem a primeira dúvida. Mas peraí, 2 carteiras? Como assim? Qual que é a diferença? O que é melhor? O que é pior? E aí eu vou dar a minha explicação, que é a que eu passo para todos os alunos quando a gente estava trabalhando, que é assim. Em termos de usabilidade da carteira, eu quero um carro para eu quero tirar minha carteira para pegar um carro e poder ir ali em Niagara Falls. Eu quero conhecer Niagara, eu quero sair de Toronto. A carteira G2 não pode, porque eu vou ter que pegar uma highway. Não tem nada a ver. Então, qual que são as principais diferenças entre a G2 e a G Full? A G é uma carteira mais completa. A G2 é uma carteira intermediária, que é onde você ainda está num processo de treinamento, você ainda está experimentando algumas coisas com mais liberdade agora, mas ainda existe um risco associado à sua falta de experiência. Ok? Esse risco vai estar associado a seguradoras, a rental cars e assim por diante. Então, na G2, depois que eu fiz a G1, fiz a minha prova, fui aprovado, recebi a carteira, eu já posso marcar minha prova G2? Pode. Você vai entrar no website e vai marcar a prova G2. E essa carteira G2, a partir do momento que você obtém ela, você tem que ficar com ela por 1 ano para tentar obter uma nova graduação, ou seja, para você depois passar para G. Mas isso é para aqueles que estão começando o processo agora. É aquele menino de 16 anos que está aqui, que fez a sua prova G1, passou, fez a prova, o road test, passou, mas ele ainda está em aprendizado. Ele ainda precisa experimentar algumas coisas na rua. Então, ele vai ficar por 1 ano com essa carteira antes de querer aplicar para qualquer outro nível de graduação de outras carteiras. Mas o brasileiro, ele tem uma vantagem nesse aspecto. O brasileiro, ele já tem uma experiência de direção. No Brasil, ele já obteve a carteira dele. E aí vem aquela pergunta, mas eu posso trazer a minha experiência de direção do Brasil para cá? Pode e deve. Por quê? Porque o governo de Ontário permite, quando nós trouxemos um documento validado, validado pela embaixada, ele aceita como um documento legal para você fazer o pulo da G2 para G. Tá? Então, voltando para explicar melhor, e aí eu explico em detalhes esse processo. Na G2, eu posso dirigir a qualquer momento e em qualquer horário. Só existe uma restrição para quem tem menos de 19 anos ainda. Então, aquele aluno que recém tirou a carteira e tem menos de 19 anos, ele ainda vai de meia-noite às 5 da manhã, durante os primeiros 6 meses, ele não vai poder dirigir, ok? Mas ele pode ir para a highway com a carteira G2? Pode. Ele pode comprar um carro? Pode. Ele vai conseguir contratar o seguro com a carteira G2? Vai conseguir contratar o seguro. Ele pode trabalhar com a carteira G2? Pode. E aí eu vou dar um exemplo claro disso. Então, por exemplo, hoje já existem algumas empresas que aceitam a G2 como forma daquele profissional trabalhar. Vou dar o exemplo. Uber Eats. Você pode fazer hoje Uber Eats com a carteira G2. Você não pode fazer Uber, que é o Uber tradicional, com a carteira G2. Eles exigem uma experiência maior. Então, existem já hoje tipos de empresas com tipos de serviços que aceitam a G2 no momento de você conseguir um emprego. Deixa eu só ler uma perguntinha aqui para tentar já responder no momento. Eu não entendi em que momento eu posso passar da G1 para G2. A partir do momento que você obteve a carteira G1 e você vai ter uma carteira de motorista igualzinha àquela do Justin Bieber, você já pode marcar a sua prova G2, ok? Então, um dia seguinte da obtenção da sua carteira, você já pode entrar no Drive Test com o número da sua carteira G1, a data de vencimento que ela tem, e você vai ter permissão já de marcar a nova prova para a carteira G2, ok? Agora, se vocês, por exemplo, optarem por fazer o processo da G, aí nós teríamos um outro passo, que é, nós teríamos que buscar o órgão credenciado no Brasil, normalmente o Detran, ok?
o Detran local de cada uma das regiões. Lá nós vamos ter que solicitar aquela carta que demonstra a pontuação que nós temos de multas. Se não me engano, eu já tenho 3 anos e pouquinho aqui, na minha época era 15 pontos que o Detran permitia, no máximo, você ter de multas ao ano. Você tem que obter essa carta. Se essa carta você não estourou na pontuação, você traduz essa carta, traz ela aqui para o Canadá, na embaixada, no consulado aqui no Canadá, e eles, em D+2 dias, às vezes até antes, eles te dão uma carta reafirmando que aquele documento é um documento válido, ok? E isso você pode apresentar já no Drive Test para poder fazer a prova G, ou seja, para poder pular de uma para outra. Apareceu mais uma perguntinha aqui, só um minuto. Quem tem carteira de motorista no Brasil pode fazer o teste da G1, passar e depois aplicar para a G2 na sequência, sem problema nenhum. É desse jeito mesmo, ok? E é um processo muito simples. É só no caso da G2 que tem essa exigência da comprovação da experiência dos anos anteriores, ok? Mas quais são as vantagens, então, de uma G2 e de uma G para uma G2? Então, na G2, ele não pode ter álcool, ele não pode ter cannabis, mas ele pode trabalhar, ele pode ter carro, ele pode andar numa highway. No caso da G, ele é um profissional mais experiente, ele é um motorista experiente. Então, ele pode dirigir a qualquer momento, em qualquer horário, sozinho ou acompanhado, em qualquer highway, tá? Então, até aqui é tudo igual com a G2, praticamente. A não ser que você tenha 19 anos, tá? Só que, a partir disso, o seguro passa a ser mais barato. Então, o seguro para quem tem uma carteira G, ele é mais barato do que uma carteira G2. Porque as seguradoras entendem que tem um motorista com mais experiência, com menor risco de acidente. Então, muitos brasileiros querem trazer a experiência deles de direção exatamente para poder fazer a prova da G e tentar um desconto no seguro. Por quê, gente? Porque aqui o mais caro não é ter um carro, é pagar o seguro, tá? Então, isso pode não fazer tanta diferença no início. E eu costumo até recomendar da seguinte forma: busquem uma carteira G2, façam a prova, vão para a rua, vai ficar 2, 3 meses pagando um seguro mais caro, sim. Põe a sua experiência em prática com as novas regras que tem aqui no Canadá, para depois você fazer uma prova da G. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a G2, você tem a sua experiência comprovada, você pode ir lá marcar a prova da G sem problema nenhum. Agora, se você vier, se inscreve na prova da G e reprova, você tem que esperar 1 ano para fazer de novo. Então, tem algumas regrinhas que não te facilitam dentro desse contexto, ok? Então, é importante, nessa hora, a gente tentar criar uma curva de aprendizado, ok? Então, a G, ela tem um seguro mais barato. E aí, quando eu falo seguro mais barato, gente, depende de cada seguradora, mas se você comparar a G com a G2, sempre o seguro é mais barato. Muitas empresas que oferecem emprego exigem a G, o exemplo que eu dei, Uber, Lyft, mas se vocês forem hoje no Indeed e procurarem empregos, vocês vão ver que tem muitos empregos que colocam como exigência você ter uma carteira G. Tem outros que já põem a G2. Então, isso facilita muito também a obtenção disso aqui no Canadá. Tem uma vantagem que eu costumo dizer que não é vantagem, que para mim ela não é vantagem nenhuma, inclusive, que na carteira G você pode ter um pequeno índice de álcool. Ou seja, eu costumo dizer que isso aqui é uma latinha de cerveja. Mas eu não vejo isso como uma vantagem. Mas a lei fala que hoje é permitido quem tem a carteira G ter um pouco de álcool na veia. E cannabis é estritamente ilegal em todos os aspectos das carteiras G1, G2 e G. Então aqui, gente, a maioria dos brasileiros que vêm para o Canadá,
eles querem ir para uma carteira G por causa do seguro. É meio que um processo natural e comum. Mas aqui vai ficar uma dica do Alex. Na prática, é onde a gente tem o maior índice de reprovação. Por quê? Simples assim. O brasileiro que tem uma experiência, o indiano, o chinês e todo imigrante que vem para o Canadá, normalmente vem trazendo alguma experiência de direção. Temos casos de pessoas chegando aqui que vão tirar a sua carteira aqui. Depois eu explico até um pouquinho disso. Mas esse pessoal que está chegando aqui, eles já vêm com conhecimento de direção. Então, eles entendem que eles já sabem dirigir. É simples, eu vou lá, eu vou marcar a prova, eu vou fazer a prova e pronto, passei. E é por isso que muita gente reprova, porque as regras de trânsito local aqui do Canadá são, em alguns casos, diferentes das regras de trânsito brasileiras, indianas, mexicanas, chinesas e assim por diante. Então, um exemplo clássico que eu dou para todo aluno meu, que era assim, a gente tem uma placa de stop. Então, no Brasil, a gente vai lá, a gente sabe que tem que parar na placa do pare. Pare! Ótimo, eu vou parar. Só que a gente não para. Eu costumo dizer que a gente vai parando. É no gerúndio. Assim, você vai parando, aí você vai parando, e já foi. E isso é um item que simplesmente elimina na sua prova. Porque é um item eliminatório da prova G2 e da prova G. Significa que se você passou uma placa de stop sem parar, sem fazer o full stop, que é o termo que a gente utiliza aqui, o examinador vai olhar, vai dar um sorrisinho para você e vai falar assim, volta, você foi eliminado da prova. Por isso que o índice de reprovação é muito alto, porque as pessoas têm experiência, têm conhecimento da regra do seu país e não da regra local do Canadá. Então, o brasileiro não está acostumado com aqueles termos shoulder check. O que é isso? Eu tenho que fazer o quê? Não, você está de brincadeira comigo. Então, tem pequenas malícias dentro do processo que ele não tem conhecimento de como vencer isso, e é por isso que o índice de reprovação é alto. Daí, eu vou trazer alguns itens e algumas perguntas relacionados a isso também. Quer ver? Você pode... Então, trazendo algumas perguntinhas para a gente entender isso melhor. Eu posso trazer a minha experiência de direção do Brasil? Pode. Como fazer? A gente te dá todo o caminho, a Driving App te auxilia nisso tudo, mas você pode fazer isso tudo sozinho se você quiser. Vai ter que ir no Detran local, fazer a tradução, como eu disse, trazer o documento, ir na embaixada e no consulado e depois no Drive Test. E se eu mudar de província, eu tenho que fazer outra prova? Muito provavelmente sim, se você tiver uma carteira G2, dependendo do tipo de província que você vá. Talvez não. Se você quiser se manter com a carteira G2, você pode fazer a troca dessa carteira no drive test da nova província que você estiver indo. Aqui tem uma outra pergunta crítica que brasileiros nos faz muito. Provas em cidades no interior da província são mais fáceis? Então, gente, como existe um alto índice de reprovação em Toronto, nós temos 4 grandes drive tests em Toronto que operam quase que todos os dias da semana, e o índice de reprovação ainda continua muito alto. Então, as pessoas, às vezes, buscam informações com amigos, com colegas, querem aquela dica e começam a nos perguntar, olha, se eu for para aquela cidadezinha lá no interior, lá vai ser mais fácil? E eu costumo dizer que a prova é a mesma. A prova é a mesma, mas tem diferença sim. E eu queria trazer alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, tem um drive test aqui em Toronto que eu até gosto dele, a localização é excelente, é muito fácil de você chegar, o circuito é muito pequenininho, é muito legal de você fazer a prova. Mas, fazendo uma comparação, é como se você estivesse no centro do Rio de Janeiro no dia da Copa. É gente para tudo quanto é lado, é carro de todos os lados, é gente buzinando, é aquele formigueiro que você fala assim, meu Deus, mas a prova é a mesma, os itens que você vai ser examinado são os mesmos,
O circuito ele é simples, mas ainda assim existe uma reprovação. Por quê? Porque tem muitos pontos eliminatórios associados a pedestre, faixas, semáforos, stops, e essas regrinhas que nós não estamos habituados. Então, quando você vai para o interior, você encontra um ambiente mais fácil. Você encontra uma situação, e eu vou te dar o meu exemplo, porque eu fiz prova no interior quando eu cheguei aqui. Você escuta a folha caindo no chão, né, na brincadeira. Ou seja, o que facilita o processo, na verdade, é a tranquilidade do local. Não a prova, não o examinador e não o circuito em si, tá? Mas muito mais relacionado a isso aí. Então, por que a gente ainda tem esse alto índice de reprovação? Como eu disse, muitas vezes pela experiência que a gente já vem trazendo nas nossas costas e é o que a gente chama aqui do mouth to mouth. É o boca a boca, né? O brasileiro, o que ele faz aqui, gente? E eu não discordo. E é por isso que a Driving App está aí nascendo, se Deus quiser, com todo o gás. O brasileiro, ele chega aqui, ele quer informação. Ele vem num canal, ele vem no grupo do Facebook, Stella está aí, a Aline está aí para nos ajudar, mas ele vem atrás de informação. Okay? E quando ele começa a correr atrás de informação, ele pergunta para um amigo, ele lê num post do Facebook, ele corre atrás e descobre o seguinte: olha, tem o Alex que pode te ajudar, olha, tem o Fernando que pode te ajudar, tem essas pessoas. Mas, na maioria dos casos, eles não vão para uma autoescola tradicional. Por quê? Porque na autoescola tradicional, ele quer vender um pacote para o aluno de 10 aulas, ele quer vender um pacote que a gente fala que é de no mínimo de 4 a 10 aulas. E o aluno não precisa disso, ele sabe dirigir. A gente só precisa mostrar para ele quais são as principais diferenças, o que ele tem que fazer relacionado àquele tipo de manobra. Ou seja, a gente começou a perceber que os alunos estavam sendo embutidos de um pacote que eles não precisavam. Eles não conseguiam achar isso e iam atrás de profissionais que muitas vezes são desqualificados, profissionais que não estão regulamentados, que têm problemas. Então, tem até vários links, se vocês pesquisarem depois, sobre o processo da carteira de Toronto, onde clientes reclamando dos instrutores fazendo atividades ilegais, manobras ilegais, ficam o tempo inteiro no telefone. Então, a gente começou a perceber que as autoescolas não tinham um processo de review legal dos instrutores. Eu queria saber quem é o melhor cara. Cadê o Alex? Cadê o Fernando dessa autoescola? Cadê quem quer que seja a pessoa que eu quero aprender com ele? Então, eles não tinham isso, iam para instrutores ilegais e o resultado era simples. Era reprovação atrás de reprovação. Então, a gente teve casos aqui de pessoas que passaram por 3, 4 autoescolas até nos procurarem e falar assim: o que é isso? Então, eu não preciso fazer 10 aulas? Não, você precisa entender quais são as principais diferenças da carteira do Brasil para o Canadá, da carteira do México para o Canadá. E esse foi o know-how que a Driving App está desenvolvendo em termos de buscar experiência, buscar as regras de trânsito e desenvolver um caminho para o aluno escolher o que ele quer fazer. Okay? Mas durante todo esse processo, muitos alunos questionaram porque o índice de reprovação era muito alto. O índice de reprovação já chegou para determinado nível de carteira ser a 70% da G. Hoje isso é um pouquinho menor, mas já foi lá em cima. Então muita gente achava que existia uma máfia das autoescolas. E eu costumo dizer até que esse é um termo pesado. Eu não gosto de falar assim. Porque máfia induz a um processo criminal, a um processo de lesão, né, das pessoas. E eu sou enfático. Existe uma máfia das autoescolas? Não. Existem questões que a gente pode entender que podem levar a esse pensamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem como isso funciona. As autoescolas, elas estão em determinadas regiões e elas atuam naquela região. Então, eu vou pegar o exemplo de Etobicoke, Mississauga e Brampton, que são cidades aqui ao redor de Toronto, e que antigamente nós tínhamos em Etobicoke um drive test, temos
em Etobicoke um drive test e tínhamos em Brampton um outro drive test. Ok? O que acontece? Há um ano e meio atrás, eles criaram um novo drive test em Mississauga. Só que existia uma disputa até, de certa forma, das autoescolas que atuam naquela região. Então, quando eu contrato uma autoescola, ela não quer, às vezes, me levar para um outro drive test. Ela quer atuar na área dela. Ela fica focada ali. Então, ela te força, ela te induz a pegar aulas ali, a fazer a prova ali. E isso parece que é uma coisa meio que combinada. E não é. O que ele não quer é sair atuando em outras regiões para gerar esse conflito. Então, existe sim uma questão regional das autoescolas e de se protegerem. E não é só isso. Os profissionais que estão naquela autoescola, eles se especializam naquele tipo de circuito também. Então, as autoescolas que estão ali ao redor de Etobicoke, nesse exemplo que eu estou dando, tem muitos drive instructors que conhecem de cor e salteado o circuito de Etobicoke. Então, ele já fala, olha, se você quiser passar, vamos fazer em Etobicoke. E aí parece que tem alguma coisa por detrás disso. Ou, olha, você vai fazer lá naquele drive test, e lá é difícil, hein? Porque o que ele conhece melhor é o de Etobicoke. E assim por diante, gente, ok? Então, o que eu costumo dizer é que a gente fica preso ao que a autoescola está nos guiando a fazer, e não ao que a gente entende que é melhor fazer. Mas como que a gente sabe qual que é o melhor? E aí vieram as nossas dores de Drive App. Olha, eu quero um instrutor bom. Qual é? Eu, como instrutor, eu tive que correr atrás dessa informação. Quem é uma pessoa boa para que a gente possa aprender? Para que a gente vá lá, faça os cursos e aprenda? É muito difícil de achar isso disponível hoje. Existem reviews? Existem, mas que qualquer um pode dar ali a nota. Então, a Drive App, ela quer exatamente diminuir o índice de reprovação das aulas, dando um processo mais claro, mais curto e mais direto para o aluno, para que ele não se sinta numa máfia. Ele pode falar assim, olha, eu moro em Etobicoke, mas eu descobri que o melhor circuito que eu quero fazer é o de Mississauga, e eu sei que o melhor instrutor para Mississauga é a Raquel, e eu quero fazer com a Raquel. Mas, além disso, eu queria que fosse um instrutor que falasse português. Então, eu vou escolher a Raquel, que fala português naquela localização, daquele jeito. Então, a gente começa a direcionar uma escolha para a mão do aluno e não para a mão da autoescola. Então, hoje, a dificuldade é que os alunos se sentem numa máfia, porque quando eles entram nesse processo, eles se sentem presos àquilo ali. Ele não tem possibilidade de fazer uma coisa diferente, ele não tem possibilidade, a não ser que ele pague 2 vezes, e que é horrível para qualquer um, né? Então, o ponto hoje dessa grande dúvida, dessa grande interrogação que a gente tem dentro do processo de obtenção da carteira, é entender que eu tenho escolhas a fazer. E não eu tenho que seguir o panorama que a própria autoescola está nos oferecendo. E é por isso que esse mercado cresceu demais e cresceu também os ilegais no mercado, porque os ilegais perceberam que os alunos não queriam pagar 4, 10 aulas e começaram a oferecer serviços paralelos para atender a essa necessidade. Então, gente, olhando para o processo de carteira no Canadá, primeira coisa que vocês têm que identificar, qual é a sua necessidade? Alex, eu quero uma carteira para dirigir no Canadá, para viajar no Canadá, para curtir o Canadá. A carteira que você precisa é a G2. Faça a prova da G2, ganhe experiência, vá para uma highway, experimente as diferenças que a gente tem dentro desse processo. A partir do momento que você ganhar experiência, escolha um drive test, escolha um instrutor e vá fazer a prova G. É um processo natural, mas eu conheço hoje pessoas que têm 5, 10, 15 anos de Canadá e nunca pularam para G. E falam assim, eu não tenho necessidade nenhuma. Por quê, gente? Porque também tem um ponto. Quando você vai passando o seu tempo de motorista sem fazer uso do seguro, o preço do seu seguro também vai cair naturalmente. Ele não vai cair no primeiro ano, como é na G.
mas nos anos seguintes ele vai reduzir. Então, essa questão do seguro, no primeiro ano, no segundo, talvez isso seja bem verdadeiro. Mas para os anos seguintes, esse efeito ele é muito pequeno. Então, as pessoas começam a perceber assim, eu vou fazer isso, é uma prova muito mais difícil. Eu não trabalho com carro, não, eu só quero carro para poder me locomover e ir para um lugar e para o outro. Para que eu vou fazer a carteira G? Então, eles não percebem essa necessidade, ok? E com a carteira G2, você pode ir para qualquer província para fazer a equiparação para uma outra carteira do mesmo nível da G2 nessas províncias. Então, agora, o que a gente gosta de dizer é assim, dominem a sua necessidade, vejam para que você vai fazer o uso da carteira. Eu quero uma carteira para ganhar dinheiro. Tem vários tipos. Você vai ganhar dinheiro andando de ônibus, você vai ganhar dinheiro andando de Uber, você vai ganhar dinheiro como motorista profissional, você vai ganhar dinheiro como motorista de caminhão. E para isso tem carteiras diferentes que vocês vão ter que seguir dentro do processo. Então, o mais importante, antes da gente sair gastando dinheiro, fazendo prova e sendo reprovado, é entender a sua necessidade, entender os tipos de carteira e ver o que se encaixa melhor para vocês. Entendeu? Para quem está começando o processo no Brasil, porque eu perdi aqui há um tempo uma pergunta que fizeram, eu nunca tive carteira no Brasil, ok? Como é que faz? Quem não teve carteira no Brasil faz o processo completo, G1, G2, um ano depois a G. Só que é um processo mais longo um pouquinho. Porque quem nunca teve carteira vai ter que passar pelo que a gente chama do Beginner Drive Education. Vai ter um curso que são algumas autoescolas que oferecem, não são todas. É importante fazer esse curso. Não é obrigatório, mas é importante fazer esse curso porque ele reduz o tempo para você obter a carteira. Se você não faz o curso, você vai ter que esperar aproximadamente 1 ano para poder fazer isso. Se você faz o curso, esse tempo é reduzido para 8 meses. Então, é um processo que você vai começar primeiro fazendo o Beginner Drive Education, se achar necessário, vai tirar a carteira G1, vai ter que ficar 1 ano dirigindo com a carteira G2, vai fazer a prova, vai fazer G2, vai pegar essa experiência, dependendo da idade. Não vai ter algumas restrições, né, se for menor de 19 anos, para depois de 1 ano também ir lá e fazer o processo da carteira G. Então, é importante que todo mundo entenda todos esses passos para saber como pular eles com a Driving App. Brincadeiras à parte, mas o que eu queria era que vocês entendessem. Eu estou aberto, a Raquel está aberta a todo e qualquer tipo de dúvida. Nosso time todo está à disposição para auxiliar vocês no que for preciso. O importante é vocês terem conhecimento do processo e do que vocês querem fazer a partir de então. Fico aberto a dúvidas. Excelente. Eu tenho uma. Pode falar, Nelina. Eu não trouxe a minha experiência do Brasil, né? Porque eu estourei a pontuação lá. Por uma falha até do sistema do Detran, então eu entrei em um processo. Existe um processo judicial hoje meu contra o Detran, mas você sabe que a justiça no Brasil demora muito e eu acabei optando em tirar a G1. Não trouxe e tirei a G1. Mas o que tinham me dito é que eu tinha que esperar 1 ano para passar para a G2. Aí eu achei estranha a sua resposta, quando você falou que no outro dia eu poderia pedir a G2. Mas eu acho que então, quando eu perguntei, talvez alguém não tenha me entendido. Aí eu faço a pergunta para você de novo. Eu posso passar da G1 direto para G? Você pode passar da G1 direto para G se você carregar a sua experiência. Se eu não carregar, não dá. Sem carregar, não tem como. Tá. Okay? E você só tem que esperar 1 ano da G1 para G2 se você for aquele estudante que está com 16 anos, que é a primeira vez que você está fazendo o processo. Então, se Mas eu não estou com 16 anos, mas é a primeira vez, porque eu não estou. Essa é a questão, né? É a primeira vez para eles, é a primeira vez. Não, eu digo assim, você tem experiência de direção no Brasil? Sim, mas eu não trouxe, essa é a questão. Você não trouxe, ok. Não. Então você pode. Então, você não precisa fazer o Beginner's Drive Education. Isso é um curso opcional. Você vai fazer a prova da G1, você vai no Drive Test, você marca a prova da G1, que é aquela que você faz lá no computador. Eu já fiz em janeiro.
Já, em janeiro. Então, com essa carteira, você vai no site do Drive Test, você vai botar o número dessa carteira, mais a data de validade, data de vencimento, desculpa, que tem na sua carteira, ok? E lá ele vai te permitir agendar um teste. É aquilo que eu te falei, só se você tivesse no Beginner's Drive Education, que você ia ter que fazer isso primeiro para depois tirar a carteira G1, é que você ia ter que esperar um prazo mais longo. Mas você sabe dirigir, você tem a carteira no Brasil, você não trouxe a sua experiência para cá. O que eu quero dizer? Você não pode fazer o pulo da G2, da G1 para G. Tá. Okay? Mas você pode fazer a prova de direção, sim. Você pode ir lá e marcar um teste para fazer. Detalhe importante: os testes agora só têm disponibilidade para a maioria dos drive tests para o ano que vem. Então, minha recomendação para aqueles que querem fazer a carteira, se programem, já marquem. Aí você vai falar assim: nossa, Alex, mas eu só consegui em março do ano que vem. Marca a prova, porque o Drive Test permite você remarcar a prova, inclusive antecipar ela, durante um período de 6 meses. Você pode fazer 3 remarcações. Então, você marca normalmente lá para frente. E tem muitas pessoas, isso é bem verdade, gente. Tem muitas pessoas que tem uma prova semana que vem, e começam a Começa a perceber que estão desistir. preparados, começam a desistir e a remarcar as provas. Então, às vezes, você vai encontrar vagas para antecipar, para daqui uma semana, para daqui 2 semanas. O que a gente sempre recomenda é fique com seu teste marcado. Por quê? Porque a fila é muito longa, igual a Raquel falou. O processo ele é muito longo. Então, é um processo que ele leva, em média, na melhor época, eu vou chutar aqui, Estela, eu não lembro quando que você fez a carteira com o Fernando, mas vou imaginar que foi ano passado. No ano passado, na melhor época que a gente estava, o processo para marcar a prova era em média de 1 a 3 meses, onde eu achava disponibilidade no Drive Test para poder fazer a marcação da minha prova. Hoje é de 6 a 9. Então, o processo ele tá mais longo em função do Covid também, entendeu? Entendi. Tem algumas restrições para acesso ao Drive Test. Você vai ter que ver os meses que você nasceu, eles estão fazendo por bloco. Quem nasceu de janeiro a julho em um período, junho em um período, julho a dezembro em um outro período. Mas tudo isso, todas essas suas dúvidas, você resolve no Drive Test também. Entendi. Legal. Então, não existe a possibilidade, só para reforçar, você redundante, né? Então, eu não trouxe a minha experiência e tenho a G1. Não existe a possibilidade de eu fazer esse cursinho da G1 direto para G. Não adianta. Então, eu estou esperando à toa. A informação que eu obtive foi errada. Agora eu posso fazer a G2, posso entrar agora, depois que terminar, e já marcar a minha G2. Isso. E você não tem cursinho para ir da G1 para G. Tá. O curso é para você obter a G1, é o Beginner Drive Education. É para você fazer o processo da G1 mais rápido, ok? Tá. E assim, Entendi. dando sequência para G2 e para G. O seu caso não, você já tem a G1. O seu caso é fazer um road test. Você passou na prova teórica. Sim. Agora você tem que fazer a prova prática. Entendeu? Então você já pode marcar a sua prova G2. Legal. Independente de experiência, ok? Entendi. Perfeito. Obrigada. Alexandre, a gente está com algumas perguntas no chat. Deixa eu... Chat, super chique, chat. Deixa eu ler aqui. Desculpa. A Natália está perguntando, e é uma pergunta que eu também tenho, se após conseguir a carteira de motorista aqui no Canadá, ela perde a carteira do Brasil ou se ela pode continuar com as duas. E eu quero só emendar uma coisa, porque aconteceu com muita gente que eu conheço, de quando eles foram no Service Ontário marcar a carteira, eles quiseram pegar a carteira do Brasil. E as pessoas simplesmente, algumas deram, outras foram embora e falaram, não vou dar minha carteira. Qual é a regra para isso? Pois é, e esse é um processo que eu vou te falar que ele é um pouco novo. Antigamente, você chegava aqui, eles te davam 3 meses para você dirigir com a sua carteira de motorista do Brasil, até você obter a sua carteira nova. Por exemplo, eu fiz isso, fiquei 3 meses quase com o carro alugado, até que eu obtive minha carteira, e não tive que entregar a minha carteira do Brasil. Só que para os novos casos, eles apertaram essa regra. Existia um processo que
que não é correto, mas eu vou explicar para vocês que acontece muito. Assim, ó, para você fazer uma prova de direção aqui, diferente do Brasil, você tem que alugar um carro. Então, no Brasil, você pega o carro do seu pai, da sua mãe e vai para a prova, mas você vai fazer a prova com o carro da autoescola de lá, né? A autoescola já te oferece isso. E aqui no Canadá, você pode fazer isso com a autoescola também, só que a autoescola também está alugando o carro para você extra, ok? Ou o que todo brasileiro fazia e percebia, eu não falo brasileiro não, todo estrangeiro, né? Olha, se eu alugar um carro com a autoescola, é muito mais caro do que se eu alugar ali na Rental Cars. Então, o brasileiro, ele pegava a carteira dele válida, alugava um carro na Rental Car e ia lá fazer uma prova de direção. Mas aí eu vou usar o exemplo aqui da Nelina, se me permite, Nelina. Então, ela tem experiência, ela foi lá, fez a G1, ela tinha carteira no Brasil, ok? Só que para o Canadá, ela não tem, ela não trouxe essa experiência para o Canadá. Ninguém está vendo que ela tem essa experiência. Aí ela foi lá, alugou um carro e chegou para fazer a prova num carro sem carteira? Como é que é isso? Então, ficava uma coisa que, opa, peraí. A gente está permitindo que todos os alunos venham aqui sem uma carteira canadense fazer uma prova de direção? Para tirar a carteira. Um carro que ele alugou? Uhum. Não, tem uma coisa errada. Então, o processo, de fato, mudou. Eu tenho ainda a minha carteira de habilitação do Brasil, pena que ela já está quase que vencida, mas para os novos imigrantes que estão fazendo esse processo, eles têm exigido isso mesmo. Eles querem que você só tenha uma única carteira de direção aqui. Então, deixa eu emendar outra pergunta. Com a minha carteira de motorista daqui, eu posso dirigir no Brasil? Então, hoje não existe acordo no que diz respeito à carteira da província de Ontário com o Brasil. Entendeu? Vice-versa, também não existe. Então, na prática, eu vou te dizer que não. Uhum. A gente teria que entender no Detran local se a gente poderia fazer alguma equiparação, que eu acredito que eles também não fariam sem a exigência de uma prova. Tá certo. Entendeu? Então, do meu ponto de vista, você vai precisar da carteira do Brasil também. Sem problemas. Andar de Uber quando eu for para o Brasil, gente. Fica a dica. Outra pergunta é do Anderson. Tem experiência... Não, desculpa, deixa eu voltar na da Tati primeiro, que eu pulei a Tati. Ela tá Deixa eu só comentar uma coisa, Estela. Mas hoje o Detran ele tem a carteira digital no Brasil, né? Então, por mais que aqui no Canadá peguem a sua carteira física, se você fez o registro recente, atualizou a carteira recentemente no Brasil, quando você viajar para o Brasil, você continua com a carteira válida, porque ela está digital. Verdade. A minha é em papel, eu não lembrei da digital. Outro né? ponto Mas a gente pode utilizar a carteira digital. Uhum. Na verdade, o que o Canadá está tirando é a sua carteira física. Sim. E outro ponto importante, o que a Raquel falou é certo, é que não só a carteira digital que você tem aí no Brasil... Perdi aqui, gente, desculpa. O que eu ia falar, estou tentando lembrar, me perdoe aqui, Estela. Imagina. A gente volta nesse quando você lembrar. Deixa eu te fazer uma pergunta da Tati. Eu vou lembrar, você vai ficar aqui me intrigando, você vai ver. Vai lembrar, depois que a gente desligar, você vai falar, lembrei, e aí você manda pra gente. Lembrei, segura agora. Eu ia falar o seguinte, para aquele brasileiro que quer chegar aqui e não quer tirar a carteira do Brasil do bolso, ele pode vir com a carteira internacional, que ele pode fazer, inclusive, no Brasil. E essa carteira ela é válida aqui para você dirigir também. Eles equiparam ela a G2. É lógico que ela tem um período de validade, que após esse período você teria que obter a carteira daqui do Canadá. Mas aquele brasileiro que quer chegar aqui sem apresentar a carteira dele do Brasil, ok? Ele pode também ter a carteira internacional. E aí a do Brasil não é confiscada. Talvez será que eles confiscam a internacional na hora que aplicar? Não, porque você pode fazer isso no próprio Brasil. Certo. Pergunta da Tati. Quais são as regiões e cidades que você denomina como interior de Ontário? É assim, eu costumo dizer o seguinte, isso é uma opinião minha, tá? Por favor, gente. Eu gosto de determinados locais. Eu tenho isso comigo. Por quê? Porque eu acho o local bem tranquilo. Então,
eu vou dar um exemplo que não é longe e que eu acho excelente para um determinado tipo de prova. Para mim, o melhor circuito hoje da prova G2 é Mississauga. Ele é o mais curto, mais simples, do meu ponto de vista, numa área que está recém sendo construída, ou seja, não tem movimento de muito carro, não tem movimento de pedestres, coisas do tipo. Mas eu já não recomendo para uma prova de G em Mississauga. Por quê? Porque na hora que você entra na Highway, que é na 401, naquela área que é próximo do Drive Test, é uma área que faz a bifurcação com a 427, então tem muito trânsito. Idem para Etobicoke no que diz respeito à prova G. Então, quais são as áreas que eu considero o interior, né? Então, vamos lá. Oakville, Mississauga, Oshawa, Newmarket. Todas essas 3 áreas, e aí eu estou crescendo em amplitudes, são boas. Mas se a gente quiser ir um pouquinho mais para o interior, para se sentir bem no interior mesmo, aí você vai ter que ir para Burlington, St. Catherine, Guelph, Waterloo. São áreas, Guelph e Waterloo já são áreas maiores, já tem mais movimento, mas Burlington, Orangeville, tem todo um conjunto de drive tests para essas áreas que você toma um cafezinho quase com o examinador. E talvez seja mais fácil conseguir datas também, né, para essas regiões. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é mais fácil conseguir datas, mas lembrando que essas regiões também oferecem um volume de provas menor, né? Eles têm menos funcionários, menos instrutores no local, mas é muito mais fácil obter vagas nessas regiões, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra que, aí eu já vou falar assim, que já é a 100 quilômetros de Toronto, que aí é Peterborough. Peterborough também é clássico, a cidade do interior do faroeste, que não tem nada durante a prova. Tá certo. Não deu a outra pergunta que apareceu aí. Deixa eu ler primeiro do Anderson, que antes de eu perder. O Anderson está falando que tem experiência no Brasil e que está tudo certo com a pontuação dele. Quando ele chega aqui, ele já está aqui, né? Mas ele tem que aplicar agora para GFUL, e os testes que ele precisa realizar são teórico e prático ou somente um dos dois? Essa a gente já cobriu, né? Mas Ele vai ter que fazer o teste teórico, que é sempre a prova precisa. de computador. É fundamental. A vantagem é que vocês podem escolher nessa prova o português de Portugal. Então, tem gente que às vezes tem dificuldade no inglês, não entendeu muito bem o que ele está querendo dizer, e você pode escolher fazer essa prova lá no Drive Test em português de Portugal. Todos os drive tests oferecem a prova em português? Isso foi uma pergunta que me apareceu há pouco tempo. Ok. Tati está perguntando se existe data de validade para a carteira G2 e G, e se sim, quais são os exames exigidos para que a carteira seja renovada? Existe sim, normalmente são 5 anos. E hoje existe a renovação online. Você pode colocar, você tem que fazer isso antes de vencer a carteira, né? Você vai colocar os dados da sua G2, vai colocar as suas informações. Se houver mudança do grau de óculos, você vai ter que fazer novo exame, mas é isso praticamente, entendeu? Eles vão verificar se você também não tem nenhum tipo de deméritos e tudo mais, mas na prática, se você não infringiu a lei, está tudo certo, se você tem o seu license, né, está tudo ok, você consegue fazer a renovação. Eu gostei dessa ideia, porque eu estava falando para eles antes da gente começar que eu tenho medo tinha medo, vou falar no passado, isso foi vencido, mas eu não sou uma pessoa que gosta de dirigir, eu tô com a G2 e eu estava achando que eu ia ter que passar para G rapidinho, eu falei, nossa, tá acabando meu tempo, e aí ele falou, não, porque tem gente que fica na G2 o resto da vida, eu falei, ok, eu vou provavelmente ser uma dessas, tô bem aqui na minha G2. E Stella, isso tem a ver muito com o risco que você leva para o seguro. Então, por exemplo, dependendo do perfil é casado, mora em tal local, tem isso, tem essa experiência. E as seguradoras, eles enxergam um perfil daquele motorista para oferecer uma apólice de seguro. Então, ao longo do tempo, se você não vai usando o seu seguro, muito provavelmente o seu seguro ele vai ficar muito próximo de quem tem uma carteira G também. Sim. Ótimo, vou ficar com a G2 um tempo.
A Tati fez, eu acho que é uma afirmação. A Tati falou, em caso de viagem para o Brasil com habilitação do Canadá, basta solicitar a internacional e dirigir lá também. Faz todo sentido. Todo sentido. E a Natália está falando, depois que eu pegar a G1, tenho quanto tempo para fazer a G2 ou G-Full, no caso de validar a carteira de motorista brasileira? E, ao tentar a G2 ou G-Full, posso repetir quantas vezes? Ó, ela pode ter a G1 e o prazo de vencimento da G1, se eu não me engano, ele acompanha também o prazo de vencimento das carteiras G2 e G-Full. Ele vai ser de no máximo 5 anos. Você vai poder, dentro desse período, olhar e ver. Não tenho certeza se especificamente ele vai te dar os 5 anos. Pode ser que ele te dê um pouquinho menos, mas vai ser um prazo bem longo, ok? E aí, quanto tempo eu tenho para fazer o tempo que você achar necessário, ok? Dentro dessa validade da sua carteira. Agora, ao tentar G2 ou G-Full, eu posso repetir quantas vezes? Não, por favor, não repita nenhuma. A gente quer que você passe. Mas funciona assim, você pode repetir quantas vezes for. No caso da G, que não. A G2, se você faz a prova hoje, você reprovou. Amanhã, o Drive Test libera para você fazer nova marcação dessa prova. Ok? Então, você pode fazer uma hoje, repetir, fazer uma amanhã, repetir, fazer uma depois da manhã, repetir e assim por diante. Então, você pode ir repetindo. A AG é que eles exigem que você tenha 1 ano. Se você trouxe e não passou na prova, eles exigem que você tenha 1 ano de experiência na carteira G2 para ir reaplicar para a prova da G. Então, é onde eles querem ter segurança que você é um motorista full, completo. Então, no meu caso, eu trouxe a minha experiência do Brasil. Se eu tivesse feito a G e reprovado, eu teria que voltar para a G2, ficar 1 ano com a G2 antes de tentar novamente a G. Ok. Agora, se você já fez a G2, você pode amanhã marcar a G. Não entendi. Obrigada. Eu sei. Bom, não tem mais nenhuma pergunta no chat agora, gente. Se alguém tiver pergunta, posta aí ou então abre o microfone. Eu vou aproveitar o intervalo para fazer uma pergunta que apareceu lá no Facebook. Uma pessoa perguntando de carta de moto. Eu vi pelo seu slide que você colocou M1, M2 e M. O processo é parecido com a de carro? É uma prova escrita depois? Isso. É um processo bem parecido com pequenas nuances correlacionadas ao fato de ser uma moto, entendeu? Vou te dar um exemplo de nuances. Na carteira G2, naquele que eu te falei, você pode, o aluno com menos de 19 anos pode dirigir à noite. Uhum. Tem casos que nos primeiros 6 meses ele tem que estar acompanhado de uma... Não pode. Depois dos 6 meses ele estando acompanhado de alguma outra pessoa, pode. Não tem isso numa carteira de moto. Entendeu? Faz sentido. Então, mas são pequenas coisas, o processo ele é muito semelhante no aspecto de faz a prova escrita, vai fazer a carteira intermediária para você mostrar um pouco de experiência, treinar, pegar a segurança, para aí depois você falar que você é um motociclista profissional, que você pode trabalhar com isso, que você pode fazer disso um instrumento de trabalho seu. Né? Tá certo. Existe trazer a experiência do Brasil como motociclista para cá? Existe trazer experiência também. É um processo semelhante ao que a gente vai fazer. Tá ótimo. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer abrir o microfone e fazer perguntas ou escrever alguma coisa? Oi, Stella. Alexandre. Desculpa. Pode falar. Não, é rapidinho a minha. Desculpa, eu não consegui nem abrir a minha câmera hoje, é a Aline, porque eu estava na rua. Então, eu não consegui abrir desde o início, mas eu tenho uma pergunta para Alexandre sobre a G1. Quando eu fiz há 3 anos atrás a G1, a gente ia num service, na verdade a gente conseguia fazer o agendamento num Service Ontario e a gente ia lá com os documentos e fazia a G1. Você sabe, nessa mudança de processo agora e com a questão do Covid, Alexandre, você sabe se, pelo menos o que eu ouvi falar, é que você tem que ir direto Oi? Direto no Drive Test.
Direto no Drive Test, exatamente. E que você pode chegar lá e conseguir fazer, ou eles fazem esse agendamento para você para uma data possível. É isso mesmo? É isso mesmo. A diferença é que você não pode ir a qualquer dia no Drive Test. Foi o que eu falei um pouco mais cedo. O Drive Test criou algumas regrinhas pela data de nascimento, pelo mês de nascimento que você tem. Então, se você é de janeiro, vai ter um dia específico que você vai lá no Drive Test para poder fazer esse procedimento. Entendeu? Ah, entendi. Isso deve estar no site, então. Está no site deles explicando os meses direitinho, quem vai na... E eu acho que eles estão até fazendo por semana. Nessa semana, tais dias é de janeiro a junho, tais dias é de julho a dezembro. E aí você vê qual dia te atende e vai ter que enfrentar uma filinha no Drive Test, porque tá uma fila enorme. Entendi. Não, é que essa é uma pergunta que haviam me feito e eu não sabia responder, mas muito obrigada. Nada. A pergunta que eu ia fazer é, a diferença então para G2 para GFU é o percurso na hora da prova, é isso? O percurso é mais... Não. É assim, na prova da G2 existem 4 pontos eliminatórios e 3 manobras obrigatórias que você vai ter que fazer, tá? Na prova da G, que é o que a gente chama de G-Full, né? Mais conhecido pelas pessoas, na prova da G, você tem 9 pontos eliminatórios e 4 manobras obrigatórias. Então, normalmente é assim, uma prova de G2, ela dura de 10 a 15 minutos no máximo. No máximo. É um percurso onde ele está avaliando stops, semáforos, direção defensiva e ritmo. Essencialmente é isso, junto com as manobras. Numa prova da G-Full, ele está olhando todos os pontos de highway. Na prova da G, você vai entrar numa highway e você vai ter que fazer vai ter que passar pelos pontos eliminatórios que são de uma highway, ok? Entendi. Então, é uma prova que leva de 25 a 30 minutos. A chance, porque como o percurso ele é longo e o tempo de prova ele é longo, a sua chance de errar mais é maior. Entendeu? Então, eu sempre recomendo a alguém que queira fazer a G que esteja 100% na G2, porque assim, o que você vai ter que adicionar de novo conhecimento, aquilo que é novidade na G2, para você já tem que ser um hábito. Sim. Entendeu? Ele não está avaliando só o shoulder check ou o stop, ele quer ver o seu ritmo de entrada numa highway, seu ritmo de saída de uma highway, e é uma prova de muita velocidade quando você entra para a highway. Entendi, legal. Obrigada. Quem mais alguma pergunta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Acho que encerramos, então, em perguntas. Muitíssimo obrigada, Alexandre. Você respondeu milhares de perguntas que eu tinha. Muitas coisas que eu nunca nem tinha procurado. Eu falei, nossa, então é assim que funciona. Então, aprendi muito hoje também. Obrigada. Obrigada, Raquel, por apresentar também a empresa. Estamos aqui torcendo pelo sucesso de vocês, para que vocês, em breve, já lancem o aplicativo. Com certeza vai ter muitos brasileiros interessados. Eu espero também que outras nacionalidades utilizem a plataforma, mas com certeza o mercado brasileiro está precisando de uma dessas. Por aqui vai ajudar bastante a nossa vida. Obrigada, Estela. O que vocês precisarem, façam contato com a gente. A gente tem ali o espaço no próprio site da Driving App. Você que já colocou ali no chat, né? Mas é drivingapp.ca, não tem erro. E a gente vai estar recebendo aí o cadastro de vocês. E assim que a gente tiver o aplicativo lançado, a gente te avisa e a gente pode colocar à disposição para quem tiver alguma dúvida. Com certeza. Muito obrigada. Agradeço a todos. Obrigado, Estela. Obrigado, Aline. Obrigado a todos que me ouviram nesse tempo, ouviram Raquel. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Mas o mais importante disso tudo é fazer networking para brasileiro. E isso é parte do negócio aqui, tá, gente? Estamos fazendo aqui. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite a todos e a gravação em breve estará lá no YouTube. Obrigada. Beijo, tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite. Trabalho. Tchau, tchau.